Fala, rapaziada, eu sou o Sérgio Maribu e vou responder a vocês uma pergunta que é feita para mim o tempo todo. O que eu acho da evolução do jiu-jitsu? A evolução da luta. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Ouça. Rapaziada, para me ajudar nesse tema tão bacana que é a evolução do esporte, a evolução do jiu-jitsu, a evolução do Vale Tudo que se tornou MMA, eu convido aqui meu amigo Fábio Kitacal. Tudo bem, Fabão? Mestre Sérgio Maribu, tudo bem? Que legal estar mais uma vez aqui no seu canal. E eu queria falar sobre esse assunto com o mestre Sérgio Maribu, porque é um assunto que acho que interessa a todos os praticantes, né? Existe sempre uma curiosidade, né, em todo praticante aficionado por luta, de como será o futuro do jiu-jitsu, das lutas, das artes marciais, né, que a gente gosta. E o mestre Sérgio Maribu acho que é uma pessoa muito indicada para responder sobre isso, porque inclusive agora o Maribu teve viajando pela Europa, né, fazendo seminários, né, passou por alguns países lá, principalmente a Itália, né, e essa oportunidade, isso daí proporciona uma possibilidade do mestre ver, né, no local realmente, como que anda essa evolução em outros países, né? Lógico, aqui no Rio de Janeiro, o mestre Sérgio Maribu já sabe como que é a evolução, para onde está caminhando o esporte. Agora, mestre, como é que está o esporte, o jiu-jitsu especificamente na Europa? O que você achou da evolução? Para onde nós estamos caminhando? Então, esse é um assunto fácil de explicar, né? A luta evoluiu por si própria, né? A gente pode dar o exemplo aí da época do Royce Gracie, né? O Royce Gracie lutava de uma forma, logo depois veio o Vanderlei Silva, que lutava de outra forma, né? Muito uma briga praticamente, e depois veio a era do Poatan, que é um lutador mais plástico, que luta mais em pé. Teve também a parte do wrestling que entrou entre o Royce e o Vanderlei, na época do Vanderlei, o pessoal do wrestling que incorporou no Ground Pound. Então a luta foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, né? Como você falou no outro vídeo também, muita gente já começou fazendo MMA. Antigamente eles começavam numa arte marcial e acrescentavam outras artes, mas eles tinham uma arte principal. E tem gente que já entrou hoje na luta fazendo MMA. Então tudo foi evoluindo. E em relação ao jiu-jitsu, aconteceu a mesma coisa. Nas antigas, o jiu-jitsu era voltado para a defesa pessoal, um confronto real, né? Com o tempo, o jiu-jitsu se transformou nesse jiu-jitsu 100% esportivo, né? Hoje, se você chamar o teu filho para ver jiu-jitsu, ele não vai ver o que era criado antigamente, que era uma mente forjada, uma mente forte para um confronto. É diferente. Hoje, são atletas de jiu-jitsu lutando contra outros atletas de jiu-jitsu. E quando o cara vai para um outro tipo de luta, de confronto real, vai treinar numa academia de MMA. Então hoje, ou é jiu-jitsu esportivo, ou uma academia de MMA. E nos meus tempos, a gente fazia tudo na mesma academia, né? O jiu-jitsu se preparava para pancada e para treinar jiu-jitsu na competição, que era diversão. Hoje o jiu-jitsu cresceu para o esportivo e está sendo esquecido a parte de defesa pessoal. Eu não sou a favor de esquecer a parte de defesa pessoal, porque a defesa pessoal é que dá realmente a segurança. Muitos atletas campeões de jiu-jitsu hoje não têm a segurança no jiu-jitsu para um confronto real, porque hoje existe o MMA, e o MMA é muito mais bem preparado, um atleta de MMA, qualquer nível, né? Numa academia. O cara entra numa academia que faz todas as artes marciais, ele está mais preparado, ele sabe alguma coisa de chão, sabe alguma coisa de pé, e sabe alguma coisa de wrestling. Então ele sabe derrubar, sabe finalizar e sabe nocautear, sabe trocar. Nos meus tempos a gente evitava a trocação, a gente ia para o jiu-jitsu, tanto que a pontuação, eu sempre comento isso, a pontuação do jiu-jitsu, ela mudou. A passagem de guarda antigamente eram 2 pontos. Por quê? Era muito mais simples, muito mais fácil passar uma guarda. Porque na nossa cabeça a gente queria passar a guarda de um leigo, ou o cara que lutasse outro tipo de luta. Agora, para passar a guarda de um lutador de jiu-jitsu, é muito mais difícil. Então a coisa mais difícil hoje no jiu-jitsu é passar a guarda de um outro lutador. Por isso, os pontos que eram 2 antes viraram 3 pontos hoje. Então eu acho bacana, né, cara? A evolução, eu gosto da evolução, mas a coisa está se transformando numa coisa diferente, né? O começo do MMA, não, o começo do Vale Tudo é diferente do MMA hoje. E o começo do jiu-jitsu também é diferente do jiu-jitsu de hoje. Então eu acho que a evolução é válida, funciona em todas as áreas, tanto no Vale Tudo para o MMA, como no jiu-jitsu para Vale Tudo e depois para o jiu-jitsu esportivo. Essa é a
a minha visão. Agora, mestre, você teve fazendo alguns seminários, principalmente em Milão, né, em Roma. Como que está o nível do jiu-jitsu? A gente sabe que hoje o jiu-jitsu é um esporte, né, globalizado, obviamente, que existem atletas de outros países lutando em nível altíssimo, isso não há dúvida, tá? Mas em relação aos praticantes médios, né, aqueles praticantes que a gente pode chamar de praticantes amadores, que gostam realmente só para manter a saúde, aprender a se defender, como que você acha que está o nível do jiu-jitsu lá na Europa? Então, exatamente como você falou, tem academias que são 100% voltadas para a competição, né? E tem academias que são 100% voltadas para a qualidade de vida, né? Para pessoas de 35 a 45 que fazem outro tipo de atividade. Na maioria dos casos, todo mundo faz uma outra atividade. Não é nem todo mundo que compete trabalha com jiu-jitsu, trabalha em outra situação. Então, é isso, cara. Academias voltadas para a qualidade de vida são muito bem sucedidas e academias voltadas para a competição que também são bem sucedidas. Eu acho que o jiu-jitsu é para todos, né, cara? Não é nem todo mundo que faz jiu-jitsu vai focar em ganhar uma medalha, por exemplo, né? É legal você ganhar uma medalha. Eu tenho essa história na minha vida de ter sido campeão, muito interessante, mas no final das contas, o que vale é você ter saúde, né? Estar bem preparado fisicamente, que eu acho que é um poder muito grande que o jiu-jitsu oferece para a maioria das pessoas, né? E o jiu-jitsu é muito completo, né? Você pode pegar um tipo de pessoas, ensinar só a defesa pessoal, você pode ensinar a queda de kimono, queda sem kimono, imobilização, né? Serve para ensinar pessoas do exército, da polícia. Então é uma arte fantástica que tem várias finalidades. Então tem academias voltadas mais para uma coisa e outras para outra. Eu acho que o esporte na Europa tem evoluído muito, academias crescendo muito. Inclusive fiz um seminário agora, numa delas, que, porra, na Tribe, né, Jiu-Jitsu, que é um italiano que veio para o Brasil há muitos anos atrás, foi o primeiro faixa preta italiano, é uma academia muito bem sucedida, dei seminário para quase 200 pessoas, foi o maior grupo que eu já juntei no seminário, quer dizer, no caso, o meu amigo Federico Tizzi, né, que fez isso. Então, eu vejo o crescimento. Agora, também vi lugares na Itália que ninguém nunca ouviu falar em jiu-jitsu. Aí eu perguntei, mas e nos gays? Também nunca tinha ouvido. Aí eu falei, UFC, o cara também não tinha ouvido falar. Isso numa cidade chamada Católica, na Itália. Depois eu perguntei do MMA. E MMA? O cara falou, não, MMA eu já vi um filme. Ou seja, ele nunca nem tinha visto um evento de MMA. Então tem lugares ainda, eu acho até que esse evento na Casa Branca vai abrir mais portas. Mas realmente tem lugares ainda que ninguém conhece. No mundo tem vários lugares que ninguém conhece. Um dos esportes que está mais crescendo a ponto de ter feito um evento na Casa Branca. Então a coisa está evoluindo demais, né? O jiu-jitsu não para de crescer. Agora eu tenho visto a vertente, né, do jiu-jitsu mais pro esportivo e a vertente do MMA, né, para mixed martial arts. Os caras têm que treinar tudo quanto é arte marcial para poder, né, você vê atletas, cada um tem uma característica diferente. Apesar de treinarem MMA, eles têm características diferentes, né? Uns batem mais em cima, outros batem mais no chão, né? E é isso. Eu acho que a coisa está evoluindo, não só para os praticantes de jiu-jitsu, como na arte, mas na luta em geral. Muito bem, mestre. Eu acho que, como você falou, apesar, né, como a gente está inserido às vezes nesse universo, acha que o jiu-jitsu, o MMA, já é uma realidade em todos os locais do mundo, mas a gente tem que entender também que alguns locais eles têm um regionalismo muito forte, né? E não são tão antenados com outras modalidades esportivas, mas isso eu acho que é um aspecto positivo, que quer dizer que o jiu-jitsu ainda tem campo para ser conquistado, né? Isso é bom, na verdade, né? Porque é um processo que eu não tenho dúvida que vai acontecer. Esses locais, por exemplo, onde o jiu-jitsu ou o MMA não é ainda conhecido, como o mestre bem falou aí, após esse último evento, principalmente que foi o UFC, né, Freedom 250 lá na Casa Branca, eu acho que isso tende a se espalhar cada vez mais, e isso é uma realidade que é praticamente irreversível. Para nós que somos praticantes, isso é muito bom, né? Porque cria-se, lógico, oportunidades para vários professores, disponibiliza os benefícios do jiu-jitsu, enfim, é uma coisa positiva para todo mundo, né, mestre?
É isso aí. Foi bom a gente tocar nesse assunto. Lembrar também que tá vindo aí a BJJLF, Brazilian Jiu-Jitsu Legend Federation, que é uma federação nova aí. Como campeonatos de MMA, tem o UFC, que é o número um, mas tem outros também, como o ONI, tinha o Strike Force, tem vários eventos aí. Tem o Jungle Fight, tem vários eventos, então tem para todo mundo. E a minha finalidade agora com o Brazilian Jiu-Jitsu Legend Federation é trazer mais retorno, mais recursos para os lutadores de jiu-jitsu, como todos esses eventos estão dando oportunidade a vários lutadores de MMA também. Então a minha federação, que eu sou presidente, Brazilian Jiu-Jitsu Legend Federation, vem aí, fique atento, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, agradecer imensamente ao meu amigo historiador que está sempre comigo, Fábio Quitacal, e até a próxima. Ô, Fabão! Osso. Malibu! Malibu! Malibu!